gente acha que, é claro, que esse caso está escamoteando, que eles não gostaram do que a gente fez. Porque a gente punha o dono do jornal de Darth Vader, chamava de Otavinho Vader, a gente pegava a Eliane Tucanhede, e punha ela de Josiane Tucanhede, que era a nossa musa. A gente tinha gerador de manchetes da Folha. Ou seja, a gente estava pisando no calo, mas achava-se que isso não era contra a lei. Estava tendo uma dor de cabeça aí, mas tirando a ameaça de real de perder algumas dezenas de milhares de reais, eu diria que está até divertido. Curioso é que a história de concorrência parece... Vocês não estão vendendo a falha na banca. Não estão vendendo a assinatura da Folha de São Paulo, embora pudesse ser uma boa ideia para a captação de recursos. Não, e eles estão ganhando dinheiro. Eu adoro a Giri, pelo amor de Deus. Mas o jornal é vendido com paródias. Inclusive, a advogada que está nos processando é a mesma que defendeu o Zé Simão no ano passado, que estava sendo processado porque não podia fazer uma paródia. Ou seja, bom, é tão absurdo que nem deveria existir, mas infelizmente está aqui. E na internet, se o cara falar que falha de São Paulo é uma uso indevido da máquina, então se o cara fizer o filha de São Paulo, também, porque então você tem que digitar falha para entrar, você não pode digitar folha e cair na falha, né? É completamente surreal. O argumento é que o leitor poderia se confundir, entrar no nosso site. É sério. Isso não é uma piada, isso não é uma piada. É o processo da Folha em PDF do nosso site. Que todo mundo, ninguém precisa concordar com a gente disponibilizou o PDF completo do processo e da defesa no nosso site novo, chama desculpanossafalha.com.br. Nesse site você pode fazer, tem todas as declarações, o Gil já tirou sarro, uma série de pessoas se manifestaram. A grande imprensa, olha que coincidência, ninguém falou nada. Mas tem lá o processo, todo mundo pode fazer o PDF e tirar suas próprias conclusões. Não é piada, o argumento da Folha é: os nossos leitores poderiam se confundir entrando no site de vocês. Ou seja, o leitor da Folha podia ver lá o Otavinho Vader e achar que estava no site da Folha. Não é possível. Mas vamos ouvir a Natália. Não, eu queria falar, já que ele começou a falar da Folha, que hoje até eu escrevi um artigo falando que o Wikileaks, este ano, o Wikileaks começou a fazer uma parceria com os grandes veículos, que não fazia antes. Quer dizer, o Wikileaks, todo mundo que gira em torno do Wikileaks são pessoas que sempre militaram pela liberdade na internet, e jornalistas investigativos sempre militaram pelo jornalismo investigativo, pela revelação de má conduta, de corrupção, de falcatrua e tal. Esse ano eles começaram a fazer essa parceria. Fizeram no Iraque, fizeram no lançamento do Afeganistão. Quando eles foram fazer dessa vez, eles já tinham fechado a parceria, e uma decisão da organização foi fazer o caminho inverso, foi abrir. Então, está havendo muita discussão. Eu estou com um blog na Carta Capital e estou recebendo muitos e-mails, no comentário de pessoas que falam assim: pô, mas como é que eles estão passando para a Folha que é isso, para o Globo que é isso? Mas a intenção é, inclusive, extrapolar isso. Quer dizer, todo mundo que está no Wikileaks acredita, quer dizer, não é a favor da concentração da mídia, não é a favor da concentração da informação. Tanto que o princípio básico é os documentos estarem disponíveis no site para qualquer um fazer sua pesquisa, seu jornalismo, se quiser, né, relatar do jeito que quiser. Então, eu tenho, quer dizer, esse é um meio que tem se usado. Ao mesmo tempo, o site do Wikileaks está fazendo matérias em diferentes línguas, que podem ser copiadas, podem ser usadas, podem ser reproduzidas. Eu também tenho recebido e-mails de pessoas perguntando se pode reproduzir, pode imprimir, pode fazer o que for, é Creative Commons, basta só citar a fonte. Mas é engraçado porque eu também tenho recebido do outro lado muitas reclamações de veículos, ou estou sendo procurada no sentido de exclusividade isso, exclusividade aquilo, o furo isso e furo aquilo. E o intuito todo não é o contrário, não é segurar, o intuito todo é espalhar. Quer dizer, apesar de que está sendo feito de uma maneira coordenada, de pouco a pouco, porque é a maneira melhor que a organização achou que seria. Porque se fosse tudo de uma vez ia ficar uma confusão, uma gritaria, ninguém ia conseguir avaliar direito os documentos. A ideia não é segurar, a ideia é espalhar, ficar falando em rivalidade, ficar insistindo nessa coisa de
eu estou dando ou você não está dando. É o contrário do que a organização pensa. A organização está trabalhando conjuntamente enquanto está servindo o seu princípio. O seu princípio é espalhar esses documentos. É isso que eu queria falar. Mas, diga lá. E nesse sentido, Natália, o tratamento que a Folha tem dado, que você vê que para quem é ativista da área, a Folha está sob suspeita, por uma série de motivos. O tratamento que a Folha tem dado para esse material, que ela tem exclusividade nesse momento, tem sido o melhor possível? Como é que vocês estão vendo isso? Então, outra coisa, não cabe ao Wikileaks, eu e a mim como jornalista, julgar o tratamento. O que está se possibilitando? Que dois grandes veículos que têm uma penetração enorme chamem para coisa e que no mesmo, quer dizer, na verdade isso não está acontecendo tão bem, mas deveria estar acontecendo. A pessoa vai lá e lê na Folha, vai no documento. Não vejo problema nenhum a Folha der do jeito que ela quer dar. Se tiver o documento ali, para a pessoa ir lá e colocar. Eu acho muito legal que tem um veículo do Rio, um veículo de São Paulo e uma organização internacional com outras perspectivas, com outro tipo de cabeça, dando a mesma coisa, para a pessoa olhar e julgar, entendeu? O problema é que a gente está tendo dificuldade de colocar os documentos no site, mas o essencial da organização é que as pessoas possam ver os documentos e julgar pelos próprios olhos. Outra coisa que está acontecendo, eu estou achando, isso eu olhando como está sendo divulgado, é que a Folha está dando, o Globo está dando, está todo mundo seguindo e pouca gente está realmente parando para ler esses documentos. Tem, mesmo os que já foram divulgados, tem muito mais coisa lá. Tem muita coisa mais rica, tem um monte de reportagem que poderia ter sido feita. São poucos os que estão olhando para o material, entendeu? Porque fica nessa coisa de quem deu primeiro, de quem deu primeiro, de quem... Gente, quem deu o furo foi o Wikileaks. Mas, Natália, então, de advogado do diabo aqui, quem deu o furo foi o Wikileaks, mas esses jornais recebem, de fato, algumas coisas primeiro, ou não recebem. E aí eu emendo. O Wikileaks identificou uma necessidade de usar uma legitimidade das velhas mídias para legitimar essa dispersão, entre aspas, que a internet, que é difícil sair na internet? Sim, e particularmente, eu pessoalmente concordo, foi uma decisão da organização já no lançamento do Afghan Logs, né? Afghan Diaries, que foi em julho. Aquilo, quer dizer, o Wikileaks já lançado, se vocês forem, eu coloquei no meu site, no meu blog na Capital, um link para uma lista de documentos que eles já publicaram. São documentos incríveis, mas desde um acordo, um rascunho de um acordo que seria feito em Copenhague, que acabou não saindo, até um juiz da Costa do Marfim que investigou o lixo tóxico que foi enviado para lá, documentos contra a máfia chinesa, contra a máfia russa. É incrível, realmente. Só que o que aconteceu? Esse ano a organização cresceu e se tornou pública porque conseguiu 3 levas de documentos confidenciais americanos gigantescas. Desde que, quer dizer, a organização e o Julian já tinham sido processados antes, mas desde que lançaram os diários do Afeganistão, a coisa piorou muito. Começaram a falar que estavam botando vidas em risco, estavam botando em risco a segurança dos Estados Unidos. Quer dizer, sinceramente, eu acho que sozinha, sem ter o respaldo dessas 4, 5 organizações, teria sido muito mais difícil. E, gente, a gente está falando de uma organização cujo fundador está nesse momento na cadeia, né? Está sendo acusado, está sendo perseguido, ele vai ter que ficar com uma pulseira eletrônica. E não só perseguido no sentido de que, quer dizer, no sentido judicial, que é até uma coisa que eu queria discutir se ele é ou não um prisioneiro político, porque eu não tenho uma informação, uma opinião formada. Mas no sentido de perseguido, ele virou uma pessoa que não pode sair de casa sem ter 25 milhões de fotógrafos atrás dele. Sendo que, olha que engraçado, a organização está divulgando os mesmos documentos que todos esses grandes jornais. Nenhum desses grandes jornais foi acusado de responsável, nenhum desses grandes jornais foi acusado de espionagem. Entendeu? Se eles tivessem esses grandes jornais, teria sido muito pior.